26, viu? E ele fala para a gente, ó, que para realizar o cálculo da diferença de altitude, de altura, entre dois pontos A e B, localizados no terreno, um técnico utilizou uma estação total, ET, equipamento usado para medir a diferença entre níveis de pontos distintos. Ele posicionou o equipamento, que tem 1,6 metros de altura, em um ponto M, equidistante na horizontal dos pontos A e B, 40 metros de cada um deles, nos quais estão o prisma de leitura, as miras, conforme mostra a figura. Admitindo que o ângulo de inclinação descendente, αA, é de 7 graus e o ângulo de inclinação ascendente, αB, é de 5 graus, e que a altura do prisma HB no ponto B foi de 3,6 metros, determine a diferença de altura em metros entre os pontos A e B. Bom, primeiro, vamos dar nome aí para essas medidas aí, ó. Vamos chamar essa distância aqui de x, essa distância aqui é 40 metros, ele falou no enunciado, essa aqui também é 40 metros, e essa distância aqui vamos chamar de x, y e x, né? Bom, agora vamos traçar aqui uma paralela ao eixo horizontal ali, ó, de 80 metros, né? E vamos chamar de a diferença de D. Então tá aí. Agora, vamos começar os cálculos, ó. Primeira coisa que você precisa ver, ó, é o seguinte, é que se a gente aplicar a tangente ali, ó, do αA, dá pra gente calcular o y. E a gente sabe que αA é 7 graus. E a tangente de 7 graus ele deu. Então, substituindo, ó, 0,122 é igual a y sobre 40. O y é cateto oposto e o 40 é cateto adjacente, né? E aí você passa o 40 multiplicando, ó, o y vai dar 4,88. Agora vamos aplicar a tangente do ângulo αB para calcular o x. αB, o cateto oposto a ele é x e o cateto adjacente 40. Então, sabendo que αB vale 5 graus e substituindo a tangente de 5 graus que ele deu, 0,087, passe o 40 multiplicando e você tem que o x é 3,48 metros. Muito bem, agora que nós já temos o x e o y, ó, você precisa perceber aqui, ó, nessa parte do desenho aqui, ó, que se você somar o y com o x, ó, y, que é essa distância aqui, mais o x, isso é igual a d mais hb. Então, ó, y, que é essa distância, mais x, que é essa distância aqui, é igual a d mais hb. E é o d que a gente quer achar. Então, vamos substituir, ó. Quer dizer, vamos escrever. Aí, ó, y mais x é igual a d mais hb. Aí você sabe que o y é 4,88, sabe o x que é 3,48, e o hb ele deu no enunciado. Ó o hb aqui, ó. Ele falou que o hb é 3,6. Bom, agora você soma aqui, ó, vai dar 8,36. Passa o 3,6 subtraindo, e aí você tem o d, que é 4,76. Essa é a diferença de altura entre os pontos A e B, né? A distância d. É a diferença entre a altura do ponto A e a altura do ponto B. 4,76, o valor mais próximo aí é esse daqui, ó. É estranho que ele não pediu um valor aproximado, né? Como a USP ela tem um cuidado tremendo com as perguntas, né? Mas não havia sombra de dúvida, né? 4,76 para 4,8 é uma diferença insignificante, né? Então tá aí, muito legal, gosto da USP, gosto do vestibular da FUVEST, ele é realmente desafiador, ele realmente classifica e não baixou o nível como baixou o Enem, né? O Enem estava uma prova muito ridícula e era muito cheio de altos e baixos, né? Mas essa não, essa continua mantendo o nível. Obrigado pela atenção, espero que você tenha curtido aí a minha explicação.